Sabe aquela sensação de que o tempo está demorando para passar? Ou ao contrário, de que está passando tudo muito rápido? Ou até mesmo quando a gente sente alguma emoção e a gente é quase que teletransportado para alguma situação na nossa vida? Pois é, esse tempo é o tempo emocional. E eu vou te contar hoje sobre quais são as relações dele com a sua vida e com a forma de você viver suas emoções e até mesmo suas situações traumáticas. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o que é o tempo emocional, né? O tempo emocional, como o próprio nome já diz, é um tempo ligado às emoções. E diferente da concepção de tempo que a gente conhece, nossa concepção de tempo cronológica, né? O tempo emocional, ele é fluido, ele é atemporal, por mais contraditório que isso possa parecer. A questão é que ele não tem uma ordem certa, uma linha contínua, né? Ele pode vir, ir, e de alguma forma é como se a gente fizesse, muito entre aspas, aqui, pelo amor de Deus, um teletransporte para um tempo passado, de alguma coisa que poderia, de alguma memória, alguma coisa que mexe, ou até mesmo para um tempo futuro, quando a gente fala da ansiedade, né? A ansiedade é viver o futuro, é estar sempre daqui a 5 minutos, e pelo tempo emocional seria estar um tempo à frente. E por que que é importante a gente entender a concepção do tempo emocional, não só enquanto terapeutas, mas enquanto pessoas? Porque isso vai afetar a forma com que a gente se relaciona no mundo, por conta dos famosos gatilhos que estão em alta e por conta de outras questões importantes também. Como, por exemplo, datas marcantes, né? O nosso relógio emocional, ele costuma funcionar bem direitinho. Eu costumo orientar as pessoas que eu dou supervisão, quando a gente percebe ter alguns sinais ali específicos de checa o que que aconteceu nessa mesma época do ano na vida dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa, quando está chegando num certo período do mês, do ano, começa a ter alguns sintomas, ter alguns sinais que a gente pode ficar atenta de ser um sinal de alguma coisa que pode estar acontecendo que remete a um trauma da pessoa e às vezes ela nem lembra. Eu mesmo, por exemplo, já atendi uma pessoa que estava apresentando alguns comportamentos desses sinais e aí eu fui explorar o que tinha acontecido naquela mesma época do ano, e aí a gente chegou que para essa pessoa estava chegando o aniversário dela, e ela não gostava de fazer aniversário porque tinha acontecido uma situação traumática no aniversário dela. E aí a gente pôde trabalhar isso, né? Então, o tempo emocional tá ligado aí também. Quando a gente está chegando perto, por exemplo, de algum aniversário, de uma coisa boa ou de alguma coisa ruim. Mas é porque a gente, às vezes, na nossa sociedade, só olha, né, as coisas boas, o aniversário das coisas boas. A gente acaba esquecendo mesmo das coisas ruins. E que bom também, por um lado, esquecer. A questão é que só esquecer não é a solução. A gente precisa entender como que a gente vai digerir aquela situação ruim para que ela possa ter o lugar dela dentro da gente, né? O só esquecer é como se a gente estivesse colocando debaixo do tapete. E, na verdade, a gente precisa entender o que que a gente aprende com aquela situação para que ela se acomode dentro das nossas memórias e não necessariamente volte a aparecer o tempo todo. Embora a gente tenha que levar em consideração que a gente não controla as nossas emoções, então essas emoções, junto com esses pensamentos de memórias traumáticas, pode ser que venham, a gente só precisa aprender a lidar com eles. E também tem a ver com memórias boas. Vai me dizer que você nunca sentiu aquele cheiro que te lembrou alguém, ou ouviu uma música que quase que te teletransportou para uma situação muito boa da sua vida. Ou comeu alguma coisa que falou, nossa, outro dia mesmo, eu comi um donut e eu lembrei de quando eu e minha mãe a gente saía do oftalmo e ia comer o donut juntas. Ouvi uma música e lembrei de quando eu ia pro trabalho da minha mãe no carro com ela, a gente cantando aquela música. E a sensação é exatamente de como se eu estivesse vivendo aquele momento de novo. Então, esse teletransporte, digamos assim, é o que o tempo emocional possibilita. Porque diferente do tempo cronológico, o tempo emocional, ele consegue fazer um resgate das emoções e você consegue sentir, talvez, como eu estar um pouquinho naquele momento. Mas existe um lado também do tempo cronológico, do tempo emocional, que a gente precisa levar em consideração aqui, que é quando ele está ligado com o gatilho, como eu falei no início desse vídeo. Por quê?
Porque os gatilhos, os famosos gatilhos, né, que é um termo muito usado hoje em dia, eles reconectam a gente com traumas. O que que é um gatilho? É alguma coisa que de alguma forma conecta com algum trauma que você viveu. E quando eu digo alguma coisa mesmo. Pode ser uma música, pode ser uma situação de um trauma parecido, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa que te conecte com esse trauma. E é uma questão um pouco complexa essa dos gatilhos, porque ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar para não sair jogando gatilho por aí e as pessoas se sentindo mal, os gatilhos eles não deixam de existir na nossa sociedade. Eu já usei aqui no primeiro vídeo, vocês vão ver eu usar muito esse exemplo do medo de aranha. Eu tenho medo de aranha. Se eu vejo uma aranha, é um gatilho para mim. Só que as aranhas existem, elas estão aí. Outro dia mesmo andando com meu cachorro, eu vi uma aranha no meio presa num poste, entre o poste e o muro, enorme, não era pequena, era grande, tá lá até hoje, e eu contorno para passar por ela. Mas é isso, ela tá ali, e eu preciso aprender a viver com esse gatilho estando ali. Eu preciso me fortalecer, aprender a lidar com as minhas emoções e com tudo ligado a isso para mim, para poder continuar vivendo bem nesse mundo. Porque é isso, né? De alguma forma, os gatilhos eles acontecem. E aí é que entra a questão do tempo emocional ser mais importante, talvez, se eu puder botar aqui o peso de valor aí, né? Quando a gente fala do trabalho emocional, enquanto terapeutas ou enquanto pessoas, se você não for psi ou não for da área terapêutica. Porque a gente está falando de que a gente tem que ajudar a fortalecer ou a se fortalecer para poder aprender a lidar com esses gatilhos. Porque quando a gente fala de uma situação traumática, o gatilho vai funcionar igual aquele exemplo que eu dei da música ou do donut. Então, se a pessoa vê aquilo que é gatilho para ela, ela automaticamente vai ser teletransportada para viver, para experimentar, para vivenciar tudo que tem relação com aquele gatilho específico e que foi traumático para essa pessoa. E quando eu digo viver e experimentar, é que por mais que a pessoa esteja num lugar super segura, ela vai experimentar no corpo dela o mesmo nível ou mais próximo de emoção e sensação da situação traumática. E esse que é o ponto importante que a gente precisa ter em consideração aqui, né? É o quanto é pesado para uma pessoa que passou por uma experiência traumática, às vezes de algum tipo de violência, por exemplo, voltar a viver, a experimentar aquelas sensações. E é físico mesmo, assim, é no corpo que a pessoa sente. Ela realmente sente o desespero, as emoções ruins, o corpo contrai, trava, tensiona, por conta de ter tido um gatilho que faz esse teletransporte da pessoa para essa situação do trauma. E é aí que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha o trauma. Porque como é que a gente vai cuidar, então, para a pessoa aprender a lidar com o tempo emocional? A gente precisa fazer o trabalho do trauma para que essa pessoa vá aos poucos se fortalecendo e entendendo e validando os recursos dela para poder lidar com aquele trauma. E aí, cada vez que essa pessoa se fortalece, com base no trabalho do trauma, a gente está falando que essa pessoa, quando voltar para o tempo emocional, ou seja, quando passar por uma situação gatilho e for teletransportada pelo tempo emocional para aquela situação, né, traumática, ela vai estar mais fortalecida e ela vai aprender a lidar melhor com aquilo. E assim, numa crescente. Cada vez essa pessoa que for transportada para esse tempo vai estar mais forte, até o momento que ela vai ser pouco afetada sobre aquilo, quase imperceptível. Não digo imperceptível porque a gente sabe que um trauma é um trauma e a cicatriz sempre fica, mas vai chegar num ponto em que essa pessoa vai saber lidar muito melhor e não vai ser tão impactada por passar de novo por essa memória, digamos assim. Por isso que o ponto aqui não é que a gente trabalhe para que a pessoa não seja afetada pelo gatilho, ou que ela não saiba, que ela não lide com o tempo emocional. Até porque o tempo emocional, como eu já falei, ele é muito bom também. Ele tem essa coisa de conectar com coisas boas, não só com coisas ruins. Mas é a gente poder entender como que a gente vai lidar com o tempo emocional e com os gatilhos, para a gente não ficar refém
e ficar de alguma forma vivendo cada vez novas violências, toda vez que a gente revivencia, experimenta esse teletransporte do tempo emocional. A gente pode aprender a lidar com isso, assim como a gente pode aprender a lidar com o medo e ter uma vida mais leve, mesmo vivendo numa sociedade onde os gatilhos estão aí espalhados na nossa, né, no mundo e a gente vai ter que confrontar. Então é a gente saber usar. E saber usar também no tempo emocional ser bom. Afinal de contas, quando você estiver precisando de um colo, daquele momento especial, de algum tipo de carinho, é interessante também você usar o tempo emocional para conectar. Às vezes um prato que alguém fazia para você, às vezes uma música, um cheiro, alguma coisa que te conecte também com esse lugar do autocuidado. Eu espero, sinceramente, que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você tiver alguma dúvida ou qualquer outra questão que eu possa te ajudar, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer trocar com você, tá bom? Se você não me conhece no Instagram, vai lá porque ela tem um conteúdo diferente do que eu posto aqui. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo.